Uma boa noite a todos meus amigos. Temos uma quantidade de notícias a fornecer aos senhores. São notícias latentes do dia de hoje e do final de semana, mas são notícias que estão no momento. Por exemplo, a cidade de Canoas, lá no sábado, no dia 27, completou 81 anos. Parabéns, Canoas! O nosso amigo Jorge Rolim, que também é desportista, atleta e atua como árbitro, como mesário, como bandeirinha lá pela Liga Canoense de Futebol. Jorge Rolim fez aniversário no dia de ontem, no dia 28. Parabéns ao nosso amigo desportista Jorge Rolim. O caso Rafael, aquele menino que foi morto pela mãe lá em Planalto. No sábado, a mãe confessou o assassinato e agora ela será julgada por homicídio doloso. Ela diz que realmente teve a intenção de matar o menino, mostrou em detalhes, confessou em detalhes para a polícia como matou o menino e depois enforcou, além de dar os comprimidos, levar diazepam, primeiramente, ele confessou. E com isso o advogado dela, que era constituído, quis insinuar que ela foi coagida pela polícia. Abandonou o caso. Foi designado, conforme a lei, um defensor público. E esse defensor fez o acompanhamento e corroborou a confissão dela de que realmente ela não foi coagida. Manteve contato e, segundo informações e conclusões da polícia, até agora, ela realmente agiu sozinha. Essa era uma das preocupações, saber se ela tinha sido... esse crime havia sido cometido por mais de uma pessoa. Não, foi ela mesma, então reconfessa. Homicídio doloso é que ela será, após o término do inquérito, é que ela será julgada segundo a polícia. Depois será encaminhado à justiça. Isso é lá na cidade de Planalto, no nosso estado do Rio Grande do Sul. É uma notícia lamentável, mas acontece na nossa sociedade. Lá nos Estados Unidos, 85 pessoas, após uma festa num bar, depois da reabertura ou afrouxar um pouco essa dureza quanto ao Covid, 85 pessoas que compareceram a esse bar foram contaminadas com o Covid-19, lá nos Estados Unidos. O atleta Cone, um amigo nosso, que joga lá pelo Zona Norte, está se restabelecendo do Covid-19 e ele fez até nas redes sociais, aos amigos, ele fez uma confissão, um depoimento do quanto é sofrida essa doença e recomendando ao pessoal que realmente, quem não tiver necessidade, que não saia de casa, sofreu os piores momentos de sua vida. Então, nós prezamos pelo seu restabelecimento. Ele está se recuperando, graças a Deus. Cone, um atleta muito conhecido nosso que joga lá pela Liga da Grande São José, do bairro Partenon, em Porto Alegre. Também o nosso amigo Beno, que está hospitalizado também em razão do Covid-19. Ele é dos boleiros da Albatroz, lá na cidade de Novo Hamburgo. Também, segundo seus familiares, está se recuperando. Primeiro ele havia sido hospitalizado por diverticulite, mas contraiu o Covid-19. Mas, segundo familiares, graças a Deus, ele está se recuperando também. Saúde é o que desejamos e estamos orando por ti, não só os boleiros de Albatroz, mas também todas as pessoas e o seu círculo de amizade. Amigo Beno, recuperações é o que desejamos. Lá na China, 500 mil de pessoas estão isoladas. Isso é próximo a Pequim. A população lá é muito grande e eles estão isolados em razão do Covid-19. Saíram alguns
procuradores da Operação Lava Jato. E, segundo a Procuradoria-Geral da República, já estavam previstas a saída desses procuradores e não haverá prejuízo das investigações da Operação Lava Jato, uma operação que teve grande repercussão no nosso Brasil. Então, alguns procuradores estão sendo afastados, mas, segundo disse, havia esta previsão. É o que esperamos que realmente seja isso, né? A Receita Federal apreende uma carga de cigarros nesse final de semana. Mais de 1.200.000 cigarros no litoral gaúcho. Uma grande operação da nossa polícia rodoviária, a Receita Federal que fez essa apreensão. Na madrugada do dia 28, o prefeito de Cidreira, na madrugada do domingo, ontem, o prefeito de Cidreira e seus familiares foi feito refém em sua residência, lá em Cidreira, por 4 elementos armados e que levaram pertences e valor não revelado do prefeito e seus familiares, e levando o veículo da família. Até a edição do nosso programa, ainda não haviam sido nem identificados e nem encontrados esses assaltantes, que aconteceu isso no litoral norte do nosso estado. A vacina contra a gripe, essa aí é uma informação aos senhores, para a população em geral. Ela prossegue até terça-feira, até amanhã, dia 30, em Porto Alegre. Então, o senhor que ainda não se vacinou, vá até um posto de saúde e se vacine. É por conta do governo, não é possível. Se houvesse pagamento, poderia ter essa alegação, mas vá até lá. Primeiro posto de saúde em Porto Alegre. Está acontecendo. No futebol português, o jogador Lincoln, ex-Grêmio, ele vira alvo no mercado da bola e pode trazer lucros ao Grêmio. Isso é uma boa notícia ao Grêmio, que as suas finanças não são boas. A Guarda Municipal de Porto Alegre está usando drones para fiscalizar a orla do Guaíba, mas assim mesmo nós tivemos imagens pelas redes sociais de que igual esteve lotada a orla do Guaíba e dando muito trabalho à Guarda Municipal para que fizesse que as pessoas se afastassem dali, uma vez que já foi dito, tenham consciência, não é possível passear na orla do Guaíba como se fosse época de férias. É época de pandemia, todo cuidado é pouco. A temperatura baixa, restrições, lotação das UTIs, reduzem o movimento no litoral. Mas também na sexta-feira, a população mesmo estava trancando o trânsito, tanto em Osório, lá em Maquiné, na entrada das praias, também o calçadão de Imbé já estava fechado por ordem da prefeitura, mas os populares não estavam deixando passar nem no Imbé, para evitar que as pessoas fossem para o litoral nesse período aí, já que Imbé agora, segundo notícias, ontem teve a segunda morte, óbito por Covid-19. Então lá no litoral os senhores não estão livres da pandemia, então não tem porquê essa população da cidade toda deslocar ao litoral. Lá também existe o Covid, ninguém foge da pandemia. É o isolamento social, é o confinamento em casa, evitar contato com pessoas estranhas ao seu meio. Essa é a providência que nós temos que tomar, né? O governo do estado recebeu 67 recursos de municípios para a mudança de bandeira. Municípios que foram decretados bandeira vermelha. Então, o governo do estado recebeu, nesse final de semana, 67 recursos das prefeituras, explicando as suas razões técnicas para mudar a bandeira, a razão de não ser bandeira vermelha, segundo a concepção dos prefeitos.
O Arthur, ex-Grêmio, acertou que ele era do Barcelona, né? E ele assinou com a Juventus da Itália. Com a Juventus da Itália por 5 temporadas. E isso renderá, segundo a imprensa espanhola, isso renderá ao Grêmio mais ou menos 100 milhões de reais, uma vez que o contrato era isso. Cada vez que mudasse, então, para as finanças do Grêmio é um plus ou um up a mais. O Grêmio vai aliviar, pelo menos, em parte, as suas contas, né? Por exemplo, a Prefeitura do Rio autorizou a presença de público nos jogos da federação, com aquele distanciamento de 4 metros por pessoa e o 30% só da capacidade a ser ocupada. E foi o prefeito Crivella, que é o prefeito do Rio, que autorizou então, mas a partir de 10 de julho, o futebol poderá ser com público. Os ingressos poderão ser feitos somente online. Não tem a venda de ingresso presencial. Isso é no Rio. Por exemplo, o Facebook perdeu 74,6 bilhões de dólares por boicote de grandes anunciantes. A razão, sob acusação, que o Facebook não coibir as postagens falsas e de ódio e racismo nas suas redes. Então, grandes anunciantes estão boicotando o Facebook. Não é pouco, uma perda, 74,6 bilhões de dólares, não é de reais, de dólares. É a perda que está tendo o Facebook. O confinamento, segundo especialistas, ele é o maior experimento psicológico da história, segundo especialistas. Então, não é fácil esse confinamento, né? Está causando um transtorno, inclusive psíquico, de muita gente. Nós temos que ter muito cuidado e muito controle emocional dentro desse confinamento. Por exemplo, aqui, nós temos aqui, apesar do dólar alto, brasileiros ainda fazem investimentos no exterior, uma vez que o dólar está bem alto. Mas mesmo assim ainda tem gente investindo. São notícias. Também aquela higiene daquele escudo facial, o pessoal pensa que tem que ser feita a higiene com muito carinho a cada 4 horas de uso. Em sua casa pode ser lavado com água e sabão, mas não pode ser usado logo depois. Tem que ser exposto ao sol para que ele seja secar ao sol, passar um tempo. Não pode usar molhado, senão ele perde a consistência. Isso aí para o uso individual. Agora, para o uso nos hospitais, aí tem que ter um produto específico. Nós estamos falando daquele escudo facial usado por pessoas pessoas particulares e que andam pela rua com escudo. Mas sempre ele não tem uma proteção total. Ainda há necessidade, e mesmo com escudo, é necessário que se use a máscara, que a máscara sim, que protege a boca e o nariz. Essa é a maior proteção. O escudo faz parte, é um plus a mais da proteção do provável contágio do Covid. Então nós temos que ter muito cuidado, isso aí, né? A China revisa a lei de segurança nacional em Hong Kong. O governo da Grã-Bretanha, em 97, entregou à China o poder sobre Hong Kong. Mas como os senhores sabem, a China é comunista e Hong Kong luta pela democracia. Então houveram manifestos e só nesse final de semana 53 manifestantes foram presos pela polícia porque a população não se rende. Eles querem democracia. Eles não querem submeter às normas rígidas da China, que a China é um regime comunista. Então é por isso que é relutante, nós temos protestos quase que diariamente ou
todos os finais de semana, lá em Hong Kong. Tá? Por exemplo, assim, ontem, ali pelas 10 horas da manhã, houve uma tentativa, isso em Porto Alegre, uma tentativa de invasão por uma facção que quis tomar conta da Vila dos Sargentos, que fica na zona sul de Porto Alegre, lá junto ao quartel da Serraria. Lá fica em cargo da Polícia Militar do 1º BPM. O 1º BPM conseguiu se ativar, a primeira guarnição que chegou, aquele confronto entre facções, uma querendo invadir a Vila dos Sargentos e a outra, que é local, se defendendo, e conseguiu o comandante a primeira guarnição foi recebida a tiros. Depois conseguiram juntar rapidamente aproximadamente 60 policiais militares. Foi uma ação rápida da Brigada Militar, né? E conseguiu prender 12 elementos, isso aí, prenderam um revólver, uma pistola e até um fuzil. Isso aconteceu na zona sul de Porto Alegre ontem, no domingo, em volta de 10 horas da manhã. Um confronto entre polícia e grupos rivais que estavam se confrontando. Então, palmas para a Polícia Militar, que teve êxito nessa operação. Também foi descoberto um derrame de cédulas falsas em Porto Alegre, lá no bairro Estância Velha. E eles tiveram a perspicácia e pensaram que seria inteligente de fazer falsificação de notas pequenas, que não é tradicional, de menor valor, digo, né? Sempre eles fazem de 50, os falsários, 50 a 100 reais. Mas nesse caso eles faziam de notas menores também. E eles estavam fazendo vendas por aplicativos e nas redes sociais. E a polícia conseguiu estourar essa empresa de notas falsas na cidade de Canoas. Aconteceu neste final de semana. Também, muito importante, o chefe de uma facção ligada ao Comando Vermelho e um dos fundadores da primeira guerrilha do Norte foi preso no dia 26 na cidade de Encantado, aqui no nosso estado, e tem em seu currículo, esse que foi preso, esse foragido aí, roubo a banco, latrocínios e tráfico de drogas. Essas aí são as notícias que nós temos nesse primeiro momento, mas logo teremos mais.